Nós vamos ao vivo com a Ana Contato, que ontem esteve em Tamarana. Tamarana tem pouco mais de 10 mil habitantes, pertinho da gente aqui, 50 quilômetros de Londrina. Ana, eu disse que é difícil para a polícia entender quem é o autor deste crime, ter apenas um suspeito, porque se tinha uma coisa que o ex-policial Marcelo Bonfim Ledo tinha, eram desafetos. Este ex-policial, me dá imagens, por favor, do local do crime. Ele foi, gente, acusado formalmente pelo Ministério Público de 14 assassinatos, de 8 tentativas de homicídio. E aí, as ameaças eram constantes. Ontem, no momento que ele voltava com a esposa de uma quitanda, tinha ido comprar frutas, verduras, legumes, acabaram executando este policial e feriram a esposa dele. Você esteve no local, né, Ana? Exatamente, Juliano. Estive no local. Boa tarde para você, boa tarde para os nossos amigos que acompanham o Balanço Geral. A cidade ficou empolvorosa, Juliano. Todo mundo da pequena cidade de Tamarana, aqui pertinho de Londrina, ficou estarrecido com esse crime brutal que acabou vitimando fatalmente o Marcelo Ledo, que é um ex-PM, e a esposa dele, que está em estado grave, internada aqui em Londrina. Como você mesmo falou, a coleção de desafetos dele era grande. Isso porque ele era acusado de diversos assassinatos na cidade e ali na região, viu, Juliano? Ele, inclusive, iria ao tribunal do júri para ser julgado por esses crimes, mas parece que ele não se importava muito com essa fama de matador, viu, Juliano? O pessoal foi todo para a cena do crime, boa parte das pessoas lá da cidade quiseram ver o que tinha acontecido, quiseram comprovar que, de fato, ele tinha sido morto, porque a fama dele é de ser muito corajoso. Diz que ele não tinha medo de ser ameaçado, não. Continuava andando na cidade tranquilamente, inclusive tinha ido à feira com a esposa comprar alguns legumes, algumas verduras, e na volta, no caminho para casa, acabou não chegando. Ele foi morto no meio da estrada com diversos tiros de calibres diferentes, inclusive, e a esposa dele foi transferida de helicóptero em estado grave aqui para Londrina. Nós trazemos todos os detalhes para você sobre este caso a partir de agora. No chão, uma botina cheia de sangue. No tanque da moto, os buracos provocados por balas de pistola 9mm e calibre 12. Ao lado da barreira, a população de Tamarana aglomerada para acompanhar os trabalhos da polícia. Cheguei até o local e o policial mandou que afastasse, que não era para ficar lá. Tava ele caído de um lado e coberto já, e a moto cheia de buraco de bala, né? Os tiros que mataram o ex-PM Marcelo Ledo e feriram a esposa dele, que estava na garupa, foram ouvidos na vizinhança. Escutei um monte de tiro, parece que foi tipo foguete. Foi um monte de tiro. Chegou a assustar? Assustei, muito tiro, porque nunca vi uma coisa daquela lá, né? Marcelo Ledo e a esposa foram vistos no centro da cidade poucos minutos antes do ataque. De acordo com testemunhas, um carro ficou parado aqui nesta avenida, apenas esperando para dar a emboscada. O veículo, a motocicleta, estava caída no acostamento, juntamente com ele, o condutor, e sua esposa. A mesma se encontrava lúcida e passou algumas informações. Informou que eles estavam retornando para sua residência quando foram fechados por esse veículo escuro, o qual desceu alguns homens e começou a efetuar vários disparos contra eles. Marcelo Ledo trabalhou 12 anos na Polícia Militar, mas foi exonerado do cargo em outubro de 2018, depois de ter sido acusado de vários assassinatos em Tamarana e região. Segundo o Ministério Público, ele seria um matador de aluguel. Ledo teria cometido 14 assassinatos e tentado matar pelo menos outras 2 pessoas. Ele respondia por alguns dos crimes em liberdade. O ex-soldado morreu ainda no local. A mulher dele foi transferida para Londrina de helicóptero em estado grave. A esposa dele, ela se encontrava
com sinais vitais estáveis, foi atendida pela equipe do SAMU e foi transportada de helicóptero para a cidade de Londrina para receber atendimento médico. Os moradores dizem que a fama de assassino de aluguel não incomodava e muito menos amedrontava o ex-policial. Ele era bastante procurado, já as fofocas de baixo, sempre o pessoal achava que ele era muito corajoso, tá andando para lá e para cá pelos fatos dos assassinatos, que a turma acusa ele, né? Agora há pouco mesmo tinha uma senhora aqui que um dos filhos dela, segundo ela, foi ele que matou, né? 13 anos, menino. Já era uma coisa meio esperada aqui na cidade, né? A turma aconselhava ele para ele se manter na casa, mas ele era muito corajoso. A polícia está agora à procura dos autores da execução. A Polícia Militar possui alguns suspeitos e está realizando algumas diligências juntamente com a Polícia Civil. Tá? Quem queria vingar a morte de alguém contra esse ex-policial, se a gente levar em conta que são 14 homicídios, eu estou falando de acusações formais feitas pelo Ministério Público, estou falando de suspeitas, estou falando de 8 tentativas de homicídio, então vamos lá. Só nessa conta, a gente tem 22 famílias que choraram a perda de alguém. De um pai, de um filho, de um irmão, de um sobrinho, de um tio. São 22 famílias. E a gente sabe que muita gente se cansa de esperar que a justiça seja feita pelos meios legais e pensa em fazer essa justiça com as próprias mãos. Não é segredo para ninguém que a violência vai fazendo assim, ó. Um mata um, aí alguém da família desse um mata alguém da família do outro que matou, que mata do outro, e a gente tem guerras de quadrilhas, de gangues que acontecem em cidades da nossa região aí e que começaram com um assassinato. E aí a coisa não parou mais.